Bem, agora essa pergunta aqui é minha, mas quatro pessoas no grupo votaram nela. Então, eu sou a Rosana Jota, do Instituto do Rosa da Terra, e vou responder a essa pergunta que eu coloquei no nosso grupo do WhatsApp. Ela, peraí, deixa eu abrir aqui, que eu fechei o celular. Aqui. A mais votada foi: por que julgamentos e dúvidas sobre mim mesma dominam meus pensamentos? Levanta a mão quem não padece desse mal, dessa tristeza, de ficar se criticando, de ter uma vozinha que fica apontando tudo que a gente fez de errado. E aí a gente fica se, se criticando, se julgando. Você tinha que ter feito diferente, você não está certa, você está errada. Eu costumo dizer que nenhum juiz é mais severo com a gente do que a gente mesmo. Mesmo que a gente fora até nem expresse isso e dê até uma impressão oposta. Mas ninguém é tão severo com a gente quanto a gente mesmo. E por quê? Tem uma linha da psicologia, quem está aqui no grupo, que foi meu aluno, sabe que eu incluo esse conteúdo, que é da linha da análise transacional. E lá, ele é o mesmo, é a mesma linha do Olá que eu uso no meu trabalho. E ele fala, divide a gente em três grandes partes, né? O nosso eu adulto, quem já é adulto, né? A criança em nós e os nossos pais internalizados. Não só pais, mas figuras de autoridades, né? A religião também é muito forte em ficar como essa figura de autoridade, né? Tem muita gente que chega aqui que a referência é Deus, o Deus da religião dele, né? Então, essas três instâncias, elas estão atuando em nós o tempo inteiro. E não é raro o fato desses pais, dessas autoridades internalizadas, que eu agora estou falando aqui, eu não estou dando aula e eu nem tinha planejado falar sobre isso, eu nem estou olhando o material para falar nos termos corretos, né? Às vezes ele é o mais forte dos três, sabe? Às vezes, e isso se intensificou da gente ter sido criado num ambiente muito moralista, é, onde era exigido da gente muita correção, muita perfeição, onde a gente era muito julgado o tempo inteiro. Então, isso foi se intensificando e ficou muito registrado na gente, virou uma coisa quase automática, né? Da gente estar o tempo inteiro se checando, se avaliando, se julgando, né? E mesmo quando a gente não faz isso tanto com a gente conscientemente, mas a gente julga muito tudo em nosso entorno, o tempo todo, na verdade a gente está fazendo isso com a gente mesmo também. E de uma forma, às vezes, até mais severa. Eu costumo dar exemplo de quando a gente vai numa festa e começa a tocar música para dançar. Se tocou uma primeira música que você gosta, e a sua tendência é automaticamente sentir a música e levantar e começar a dançar, ok. Se isso não acontecer, você vai ficar sentado na sua cadeira e vai começar a olhar para as pessoas que estão dançando. Aí, olha o jeito que aquele dança, olha o jeito que aquele dança, ixi, olha o jeito que aquele dança. A chance de você não dançar a noite inteira é muito grande. Por quê? Porque a gente tem a tendência a generalizar o que a gente faz como se aquilo fosse o normal, comum. Então, se eu estou aqui criticando, instintivamente eu vou pensar assim: eu é que não vou lá no meio para ficar todo mundo me criticando. Não vou me expor, entendeu? Às vezes a gente fala que a gente é tímido e a gente não é tímido. Na verdade, a gente é tão crítico que a gente tem medo de se expor e ser julgado. É vero, é verdade.
Entendeu? Então, a gente tem essa consciência de que dentro de nós existem essas três instâncias, grandes instâncias. Eu sempre gosto das metodologias, das técnicas que são trinárias, porque eu, Rosana, existem outras que são tão eficazes quanto, mas como eu tenho muita dificuldade com detalhes, eu prefiro essas porque são mais simples. Então, para mim, elas são as melhores, que se adaptam melhor a como eu funciono, tá certo? Mas isso é diferente para cada um. Obviamente, eu vou ensinar aquelas que eu consigo dominar melhor, aquelas que eu compreendo melhor, né? E eu acho sempre que o essencial é simples, que quanto mais a fragmenta, quanto mais, para mim fica muito difícil. Tanto pedacinho, tem uma amiga que fala assim, nossa, é, você faz as coisas tudo assim e dá certo. E ela é tão assim, a gente é muito amiga e ela é muito metódica. Eu falei assim, mas é que você me confunde, porque para cada regra você tem 10 regrinhas, para cada regra maior você tem 10 regras pequenas. Eu não consigo lembrar nem das grandes, as pequenas, então eu me perco mais ainda. Então, cada um precisa também compreender como é o seu modo de aprendizagem. Cada um tem um modo de aprendizagem, tá? Se vocês quiserem, eu faço até um vídeo sobre isso, tá certo? Mas cada um tem um modo de aprendizagem. E aí eu preciso entender que dentro de mim tem essas instâncias que estão atuando o tempo inteiro. Então, dentro de mim tem um juiz, dentro de mim tem uma criança, que nunca vai deixar de ter. Essa criança é nossa, é a criança que nós fomos, entende? Ela não vai sair de dentro da gente. A gente cresce, mas ela continua lá, com seus registros. E a gente tem que gerenciar isso, tá certo? Na formação, a gente trabalha isso, essa criança interior. E é importante isso, muito importante, porque ela é aquela que vem na frente, ela é a nossa criatividade, ela é a nossa curiosidade, tá certo? O adulto é esse que está aqui, ó, aprendendo a gerenciar a vida, a sobreviver, organizar onde morar, como vai comer, onde vai trabalhar, organizar tudo, criar um ambiente ali adequado para você sobreviver, né? Tá ótimo. Agora, essa instância do julgamento do pai e mãe, ela é internalizada. Então, lá tem coisas que são do nosso avô, tem coisas que são de um professor nosso, tem coisas que são do nosso tio, tem coisas que são, muitas são do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós. Olha, avós, pai, mãe e professores são, assim, muito importantes nessa instância. Por exemplo, eu sempre conto que eu não lembro muito das minhas professoras do primário. Eu lembro da professora do terceiro ano, eu lembro que ela ficou grávida, então eu lembro da imagem dela com a barriga crescendo, assim, na frente da sala de aula. Não lembro do rosto nem do nome dela, e lembro que quando ela entrou de licença, a professora que veio substituí-la, eu nunca me esqueço o nome, Dona Solemar. E aí a Dona Solemar entrou, eu ficava sentada naquela fileira que fica do lado da porta, junto da porta, e aí ela foi lá do outro lado, colocou a bolsa dela em cima da mesa, veio, pegou o X e escreveu no cantinho da lousa perto da porta. Coragem não quer dizer valentia, mas é a força dos que agem com sabedoria. Olha, gente, eu devia ter uns 9 anos. Eu pensei assim, isso vai ser o lema da minha vida. Então, assim, quando eu estou numa situação que exige coragem de mim, assim, nossa, minha vontade é quebrar a cara dessa pessoa, porque eu tenho um temperamento bem colérico. Eu lembro dela, na hora vem assim, isso não é sabedoria. Isso é querer usar uma força física que você nem tem, entendeu? Então, essas figuras de autoridade, que são pessoas que a gente, por algum motivo, admirou ou respeitou, nossos pais nem se falam, nossos avós nem se falam, elas ficam como um pendrive dentro da gente e que são critérios que dão base para a gente ficar se julgando o tempo inteiro. E como a gente tem uma cultura focada no negativo, mesmo na escola, ninguém ficava muito elogiando aquilo que a gente era bom de fazer. Ficava era falando, ah, tá bom, você é bom nisso, mas o importante é que você tirou zero em matemática. O importante é que você só está com 6 em ciências. Sempre foca na nossa fragilidade, uma cultura que sempre foca no problema, um marketing que sempre foca no problema. Entende isso? E isso, tudo isso junto, é, criou uma ideia na gente que nós temos que atender às expectativas, é sempre uma cultura de comparação de quem é o melhor, uma competição muito grande, e a gente está sempre competindo, sempre olhando para cima, querendo com uma ideia. Não, eu tenho que melhorar. O que que é melhorar? Melhorar.
na minha casa, ter uma casa melhor, melhorar onde eu moro, é morar num bairro melhor. O que que é um bairro melhor? Hoje em dia tudo envolve dinheiro, o que custa mais caro é melhor, um carro melhor. Então a gente vive num sistema de cobrança. A gente sempre olha para o que falta. A gente custa a reconhecer e se satisfazer com o que a gente já tem, a reconhecer as nossas competências, valorizar as nossas competências. É como se elas valessem muito menos do que aquilo que falta. É cultural, é um padrão cultural, e nós somos reféns dele. Então é por isso que a gente se julga tanto. Por isso é que a gente se critica querendo assim. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Eu uso o exemplo, eu tenho medo um pouco de cobra, assim. Nunca aconteceu nada, mas eu tenho medo de cobra. E aí eu penso assim: uma cobra nem precisa gastar o veneno comigo. Eu já vou falar para ela: economiza seu veneno, que eu vou morrer. E aí eu penso: eu morro sem nem ela gastar o veneno, só dela estar olhando para mim. Então eu me julgo achando que isso vai evitar que o outro me julgue, entendeu? Eu já me julgo tentando prevenir, mas é uma coisa que foi introduzido na gente, não é com o intuito de empoderar a gente, da gente desenvolver as nossas competências, porque nós somos interdependentes, então ninguém vai saber tudo. Um completa o outro, tá certo? Por isso que o ser humano é gregário e interdependente. A gente fica querendo não depender de ninguém, não precisar de ninguém, resolver tudo sozinho. Isso tem nos adoecido demais, né? É, então, lidar com esse inimigo meu, que fica aqui, teve uma época que eu lidava usando um modelo dos evangélicos, eu falava assim, tá amarrado em nome de Jesus, entendeu? Hoje não, eu estou com 66 anos, 20 anos com esse trabalho, sinceramente melhorou muito, assim, praticamente eu não faço isso. E quando eu faço, eu percebo muito rápido. Por que que você está fazendo isso com você mesmo? Por que que você está se chicoteando? Por que que você está se diminuindo? Entende? Para isso que eu falo, gente, gestão. Aprender a gente a se conhecer e se gerenciar. Então, no meu caso, eu praticamente já equilibrei isso. Agora, porque também a gente não pode perder o senso crítico, né? Tem hora que as pessoas falam coisas assim, ah, Rosana, você está fazendo isso assim, e é verdade. E às vezes eu estou pegando pesado mesmo. Então, também isso não é anular o senso crítico, mas é deixar diminuir esse justiceiro que mora dentro de nós. Combinado? Bem, eu espero que tenha atendido aí as expectativas de quem votou na minha pergunta e até a próxima.